do ano passado, 2021. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Vamos então pegar aqui a aula. Enquanto eu encontro a aula, hoje tivemos o Parikrama em Puri, na cidade de Puri. O Parikrama com Srila Bhakti Kaniri Maharaj, mais ou menos 1 hora de Parikrama, foi colocado pelo Facebook por um devoto e nós compartilhamos. O link está aqui no grupo do Templo de São Paulo, também está compartilhado no Facebook do Templo de São Paulo. Então, é muito auspicioso para nós vermos um Parikrama com um devoto puro. Silachara Maharaj já falou anteriormente, se não tiver um devoto puro, não adianta, não é Parikrama. Parikrama é aquele percorrer os locais sagrados com uma pessoa pura, um devoto puro de Deus, e aí ele puxando o kirtan, todos cantando juntos. Então, quem não assistiu, veja porque está gravado, é muito auspicioso. Então, a aula que vamos ler hoje é uma aula que Silachara Maharaj deu no dia Deixe-me ver aqui o dia que ele deu essa aula. Dia 14 de fevereiro de 2021, a parte 2 da aula. Essa aula foi dada em Bengali e transcrita por algum devoto para o inglês. E agora nós vamos ler ela em português. O título da aula é Mereça, depois deseje. Então vamos lá, começar com a leitura. Então, Silachara Maharaj fala, há também outro kirtan. Se você cantar kirtans e praticar corretamente, e se tentar entender o significado dos kirtans, verá como eles são bonitos, belos. Então, Srila Govinda Maharaj também já falou isso. É bom cantar, sim, é bom cantar os kirtans todos os dias, de manhã à noite. Mas se você souber o significado, melhor ainda. Se você souber o que você está cantando, melhor ainda. E além de tudo, você vai ver a beleza do Siddhanta, a beleza da filosofia, explicada por devotos puros, em forma de poesia, porque a canção é uma poesia. De Narottama Das Thakura, de Srila Bhaktivinoda Thakura, são os que compuseram a maioria das canções, são os dois. Mas tem outros e outros e outros. Inclusive Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj também compuseram várias canções. Então, temos que saber também o significado e vamos ver que beleza, que filosofia linda. É dito também nas escrituras que no mundo transcendental, cada palavra é um cantar e cada passo é uma dança. Olha que coisa bonita. Cada palavra é cantar, cada passo é uma dança. E isso está sendo descrito como é o mundo transcendental, enfim, as glórias dos gurus, dos Vaishnavas, dos associados de Deus, através de poesia. Então é muito belo e devemos cantar e saber o significado.
Aí Srila Maharaj canta uma canção para os Vaishnavas. Que quer dizer o seguinte: ó Vaishnava Thakura, por favor, seja misericordioso. Conhecendo o verdadeiro relacionamento, eu te adorarei e o meu ego irá para longe. O que quer dizer aqui? Quando nós conhecermos o verdadeiro relacionamento que nós temos com Deus e com os Vaishnavas, que é o relacionamento de servidão, o ego irá para longe. Então, o nosso relacionamento não é de pedir, o nosso relacionamento não é de querer nada. O nosso relacionamento é de servir, tanto a Deus como os Vaishnavas, os devotos de Deus. E saber também que eles são muito mais elevados do que nós não somos Vaishnavas. E isso vai levar o ego para bem longe. O ego vai se afastar de nós, mas nós temos que saber esse sambandha. Nós temos que saber esse tipo de relacionamento. Sambandha Gyana, o conhecimento do relacionamento. E o ego é muito prejudicial para nós. Então, nós temos que tentar o máximo possível fazer com que o ego desapareça. Mas o ego só vai desaparecer, como os outros inimigos, somente com serviço ao Guru, aos Vaishnavas e a Deus. Esse é o processo para tirar o ego, tirar a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura. Para sair tudo isso de nós, somente com o serviço ao Guru, aos Vaishnavas e a Deus. Muitos pensam que receberam a iniciação, então eles se tornaram Vaishnavas. Não é assim, Srila Maharaj fala. Não basta a iniciação. Claro que a iniciação é importante. Quando o Guru genuíno dá a iniciação para o devoto, ele dá a Bhakti Lata Bija, que quer dizer isso? A semente da trepadeira devocional. Então o Guru dá a semente da trepadeira. Mas a semente não cresce se você não regar todos os dias. E o que é regar a semente da trepadeira devocional? Shiravana Kirtana. Falar de Deus, cantar os seus santos nomes, escutar as glórias de Deus, escutar as canções. Outros processos também, mas principalmente Shiravana Kirtana. Então, você tem que fazer todo dia isso. Associação com devotos. Isso vai regar todo dia a sua semente da trepadeira devocional. Não basta somente recebê-la. Temos que regar todos os dias. O nosso processo Gaudiya Vaishnavismo não é uma vez por semana. Todo dia. Ah, mas eu não consigo ir no templo todo dia. Não faz mal. Você faz o sadhana em casa. A prática diária em casa. Mas também não adianta somente ficar em casa. Srila Maharaj já falou isso. Se você acha que o processo é somente sozinho, não, você está se enganando. Você está trapaceando. Srila Maharaj usa esse termo. Você está trapaceando. Então você tem que ir ao templo, ter associação com devotos, cantar junto com os devotos. O Yuga Dharma, a religião da era de Kali Yuga, qual é? O canto congregacional dos santos nomes. Se alguém falar algo diferente, não é Gaudiya Vaishnava, não segue Mahaprabhu. Se alguém vier com outra história, não precisa ir ao templo, não precisa ter associação com devotos, não precisa cantar juntos, não é Gaudiya Vaishnava, essa pessoa não é Gaudiya Vaishnava. O Gaudiya Vaishnavismo baseia-se no canto congregacional dos santos nomes.
Mahaprabhu veio nos dar isso. De manhã nós lemos isso hoje. Estamos lendo o livro O Vulcão Dourado do Amor Divino, de Srila Bhakti-Rakaka Srila Devi Goswami Maharaj. E hoje lemos que Mahaprabhu recebeu sannyasi para nos dar a liberdade, para nos levar para o mundo transcendental e através do Yuga Dharma. Qual é o Yuga Dharma? O canto congregacional de santos nomes. Harinama Sankirtan. Então, é extremamente importante nós termos associação com devotos, praticarmos corretamente, como diz aqui Silacharya Maharaj. Então, senão muitos pensam que receberam iniciação, como está falado aqui, por Silacharya Maharaj, e eles se tornaram Vaishnava. Não, não é assim. Quando você conhece o relacionamento e continua praticando, o seu ego vai embora. É por isso que Gurudeva e Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disseram que não adianta viver 100 anos. Não adianta nada viver 100 anos. Muitos se orgulham, o meu pai, a minha mãe, alguém viveu 100 anos. Qual foi o uso dessa vida? O que eles fizeram nessa vida? Que adianta viver 100 anos? 100 anos sem servir Deus. Então, qual foi o uso da vida? O que eles fizeram nessa vida? Nessa vida, no corpo de 100 anos. Se alguém praticar apenas 10 anos, mas cantou o santo nome durante esse tempo, obterá algum benefício. Então, a pessoa que praticou durante 10 anos, cantou o santo nome, seguiu Ekadashi, ofereceu boga a Deus, honrou a praçada, cantou as canções de manhã à noite, teve encontro com os devotos, sadhusanga, enfim, praticou corretamente, 10 anos são suficientes, Silacharya Maharaj fala. Muito mais do que 100 anos sem servir Deus. Não adianta nada viver 100 anos. Então, quem praticou durante 10 anos, da forma correta, apropriada, obterá algum benefício. No entanto, se alguém viveu por 100 anos e não cantou o santo nome, que benefício obteve? Qual é o sentido de viver 100 anos? Para que viver 100 anos? Se você não pode praticar a consciência de Krishna, se você não pode adorar e servir ao Senhor Supremo, não há nenhum ganho real. Por isso, é necessário conhecer a relação sambanda. Se alguém receber iniciação somente ontem, se alguém receber iniciação somente ontem, você deve se referir a eles como Prabhu. Se você prestar reverências a todos, o seu ego irá embora. Então, mesmo que a pessoa receber iniciação ontem, você tem que considerá-lo, chamá-lo de Prabhu. Prabhu quer dizer mestre. Então, se você tiver o conhecimento do relacionamento correto, de servidão para Deus, para os Vaishnavas, para o Guru, e praticar diariamente, corretamente, o ego irá embora. Não só o ego, como eu já falei, todos os inimigos, mas nós temos que ter o conhecimento do relacionamento apropriado e também praticar. Se você não pratica, não adianta nada. A vida devocional é prática, não é teoria. Eu escutei uma vez um sannyasi falando, vale mais uma grama de prática do que uma tonelada de teoria.
A teoria vai te levar para onde? Dhyana Yoga vai te levar para onde? Para o impersonalismo, para o Brahman, para o Brahmajyoti. Não é esse local que Srila Siddhar Maharaj quer nos levar. Ele falou que ir para o Brahmajyoti, para o Brahman, é o suicídio espiritual. Isso é Srila Siddhar Maharaj falando. Não sou eu, não é qualquer um. Qualquer alma caída, é Srila Siddhar Maharaj. Então, temos que ter o conhecimento do relacionamento com Deus, mas praticar todos os dias corretamente também. E aí o ego irá embora. Somente assim o ego, os inimigos irão embora. Então, chame a todos de Prabhu, todos iniciados. Tem uma aula de Srila Govinda Maharaj que está no livro, ele fala, chame somente os iniciados de Prabhu. Quem não é iniciado, não chame de Prabhu. Ele é mestre de quê, se ele não é iniciado? Estamos falando em consciência de Krishna. Aquele que não é iniciado ainda, ele não é ninguém, ele não nasceu para o mundo transcendental. Ele não nasceu ainda para a vida espiritual adequada. Então, chame somente quem é devoto iniciado de Prabhu. Isso é uma orientação de Srila Govinda Maharaj. E temos que seguir o que o Guru fala, o que o Guru Varga falou. Continuando aqui. Se você prestar reverência, todo o seu ego irá embora. Quando você se encontrar, você deve, quando você se encontrar e os devotos se encontram, eles devem dizer um ao outro, Prabhu Dandavati, Prabhu Hare Krishna, Prabhu Dandavati Pranam. Devemos ser assim. É necessário conhecer a relação. Qual é essa relação? A relação é que você é meu Prabhu, você é meu mestre. Essa é a relação que nós temos que compreender. E eu sou o seu Das. Das quer dizer servo. Eu sou o seu servo e você meu mestre. Não importa que a pessoa recebeu a iniciação ontem. É esse o comportamento que temos que ter e o ego irá embora. Você acha assim, eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos iniciado. Eu sou mais do que aquele que entrou ontem. Não, isso é ego. O meu guru é tal guru. O meu guru é Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. E o outro fala, o meu guru é Srila Siddhar Maharaj. O meu guru é Srila Govinda Maharaj. O meu guru é Srila Acharya Maharaj. O meu guru é Srila Tilaka Niriha Maharaj. Enfim. Mas isso é ego. Que adianta você ter um guru genuíno, como esses que eu falei agora, se você não pratica? Não adianta nada. Então você tem que chamar todos de Prabhu. Você tem que ter esse relacionamento. Eu sou servo e você é meu mestre. E aí o ego irá embora. Isso é o benefício para você espiritualmente. O ego só atrapalha a nossa vida devocional. É preciso entender essa relação. O Senhor vive dentro de todos, na forma de Paramatma. Até as pessoas comuns dizem que Deus vive dentro de cada um, de cada ser humano. Mas, por que somente o ser humano? Então, se o Acharya Maharaj está questionando, as pessoas normais
As pessoas que normalmente conversam conosco e não são devotos de Krishna, eles falam, todo ser humano tem Deus dentro do seu coração. Mas Srilacharya Maharaj fala assim, isso aí é verdade. Todos nós temos Paramatma, seres humanos. E Srilacharya Maharaj fala, e é somente o ser humano? Todo mundo tem Paramatma dentro de si. O menor do menor é a forma de Krishna. Menor do menor, o Brahman é o maior do maior. Paramatma é o menor do menor. E o Bhagavan é a suprema personalidade de Deus. É a pessoa, Deus pessoa. Então, Srilacharya Maharaj questiona aqui, porque muitos falam isso. Por que só o ser humano, então? Srilacharya Maharaj pergunta. O Senhor está presente em cada ser vivo, seja uma árvore ou qualquer outra entidade viva. O Senhor permanece dentro de cada entidade viva, de uma forma sutil, como o Paramatma. Então, se eu aprender a entender este relacionamento, meu ego irá embora e eu nunca pensarei que me tornarei um Vaishnava. Eu sou um servo dos Vaishnavas. Vaishnava Das, servo dos Vaishnavas. Eu sou um servo do Vaishnava. Eu sou um trabalhador servil de Vaishnavas. Essa é a minha identidade. Então, nós temos que ter essa concepção. Nós somos servos dos Vaishnavas. Nós não somos Vaishnavas. Nós não somos devotos. A gente fala normalmente, o devoto, eu sou devoto de Krishna, quando alguém pergunta, mas nós não somos devotos. O devoto é aquele que segue tudo que o Guru fala. Nós não seguimos nada do que o Guru fala. Nós lemos no livro de manhã, de Srila Siddhar Maharaj, o Vulcão Dourado do Amor Divino, que todos leem o Bhagavad Gita. Muita gente lê todo dia o Bhagavad Gita, mas não segue o Bhagavad Gita. Não adianta ler se você não segue. Krishna fala no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Abandone tudo, abandone todas as religiões, abandone o seu dharma social, de um Brahma, de um Kshatriya, de um Vaishya, de um Shudra. Abandone o seu dever do Ashram Dharma, de ser um Brahmachari, um Grihastha, um Sannyasi, um Vanaprastha. Abandone tudo e renda-se a mim. Deus fala isso, Krishna fala isso no Bhagavad Gita. E por que ninguém segue? Porque somente lemos, não seguimos. Nós lemos e não seguimos. Isso vai nos levar para onde? Temos que ter a compreensão do relacionamento. Nós somos servos. Esta é minha identidade. Mahaprabhu diz que a alma diva é um servo eterno de Krishna. Esse é o nosso verdadeiro Sambandha Gyana. Qual que é o nosso conhecimento real do relacionamento com Deus? Nós somos um eterno servo de Deus. Nós, alma. A alma é uma serva eterna de Deus. Mas nós estamos envolvidos por Maya. E quando nós esquecemos esse Sambandha Gyana, que nós somos um servo eterno de Deus, Maya nos pega pelo pescoço. Tem um verso que fala isso. Maya vai nos agarrar. E todo mundo está agarrado em Maya. Todo mundo está agarrado em Maya. Eu, você, todo mundo que está ouvindo, quem não está ouvindo, está todo mundo agarrado em Maya. Nós esquecemos que nós somos servos eternos de Deus. E o que vai nos acordar?
Quando cantamos de manhã e à noite no Vandana, por isso é importante cantar o Vandana, porque se lá Chara Maharaj falou que todo dia temos que cantar o Vandana de manhã à noite, porque está tudo lá também. Quando falamos, Om Adhyana Timirandasya, Dhyana Dhyana Shalakaya, Chakshuru Militanjana, Tasmai Shri Gurave Namaha. O que quer dizer isso? Temos que saber. O Gurudeva, ele está nos tirando da escuridão através de Sambandha Gyana, o bálsamo. Ele está dando bálsamo de Sambandha Gyana para nós. O nosso verdadeiro relacionamento com Deus é de servidão eterna. O Guru vai te dar isso. Cantamos todo dia, de manhã e à noite, mas temos que saber o que cantamos também. E pôr em prática. Nós temos que pôr em prática, não adianta somente saber. Então, o relacionamento real com Deus, Sambandha Gyana, é que nós somos servos eternos de Deus. E nunca podemos esquecer isso. E não esquecendo isso, vamos fazer a prática. Se nós somos servos eternos, nós temos que servir todos os dias. Todo dia, Deus, não que Ele precisa, nós que precisamos fazer isso. Deus não precisa que nós servimos Ele. Deus tem tudo. Ele criou essa oportunidade para nós quando Ele nos deu o corpo humano. Deus criou essa oportunidade para nós, Ele deu essa misericórdia para nós, quando Ele nos deu um corpo humano, para que nós possamos servi-lo. O corpo humano é o único que pode servi-lo. Lemos isso aí esses dias também. É raríssimo obter um corpo humano. E nós estamos no corpo humano agora. Uns com 20 anos, outros com 30, com 40, com 50, com 80, com 90 anos. Não importa a idade, vamos continuar. Pratique. Se você é novo, você vai morrer logo, porque 80 anos passa muito rápido. 100 anos. Se você já tem uma meia-idade, vai passar mais rápido ainda. O seu fim nesse corpo está muito próximo. Se você já tem 70, 80 anos, você está muito próximo de abandonar o corpo. Não perca tempo. Mas o garoto de 20 anos, a garota, também não pode perder tempo. O tempo passa muito rápido. Lembra quando você era criança? Quantos anos já fazem isso? E passou tão rápido. Agora você já está com cabelo branco, às vezes. Passa muito rápido, não podemos perder tempo. Vamos continuar aqui a leitura. Se tem alguma pergunta, depois eu olho, porque senão vai sair do ponto que eu estou lendo aqui, e aí é difícil achar. Então, se alguém fez alguma pergunta, algum comentário, tenha paciência. Quando acabar a leitura, eu vou ler e aí comentarei ou responderei. Então, Mahaprabhu falou que a alma diva é uma serva eterna de Deus, de Krishna. Não apenas para um dia, 1 hora ou 2 horas. No entanto, quando você esquece, aqui é o verso, quando você esquece, Maya o agarra. Tem o verso aqui. Eu vou tentar ler o verso em bengali ou sânscrito. Me perdoem se eu ler errado, mas eu vou tentar. Krishna Nitya Dasa Jivataha Buli Gela Ei Dosemaya Tara Galaya Bandila. Quer dizer o seguinte, quando a alma diva comete o erro de esquecer que é uma serva eterna de Krishna, Maya captura a alma pelo pescoço. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 24. Maya está pronta, Maya está sempre pronta para nos pegar. Maya está 24 horas preparada para nos pegar,
para nos testar, saber se realmente nós queremos continuar na vida que temos hoje ou queremos servir Deus. Ela vai testar 24 horas por dia. Você pode sair da meia-noite, você pode sair de madrugada, de manhã, em qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer circunstância, qualquer horário. Você pode estar no ônibus, no metrô, no trabalho, na escola, no emprego, na tua casa, em qualquer lugar, Maia vai te testar. Qualquer lugar. Não se preocupe, ela vai te testar. E você vai passar ou não, dependendo da sua prática diária. Quanto mais você faz a prática devocional diária, com mais intensidade, maior a chance de você passar pelo teste que Maia vai lhe dar. É como um estudante. O estudante que se prepara bem para a prova, estudou bastante, ele vai fazer facilmente a prova. Não existe prova difícil, existe o estudante que não estudou. Toda prova é fácil para aquele que estudou, toda prova é difícil para aquele que não estudou. Da mesma forma, o teste que Maia vai lhe dar vai ser fácil de passar se você pratica corretamente todo dia. Como diz aqui anteriormente Silachara Maharaj, não é 1 hora por dia, 2 horas, uma vez por semana, uma vez por mês. É todo dia. E quanto mais, melhor. Quanto maior a prática, melhor o resultado. Melhor para passar pelo teste de Maia. E mais você vai avançar espiritualmente, mais rápido. Quanto mais você pratica, maior é o avanço e mais rápido. Continuando aqui, é por isso que cantamos aqui a sua divina graça, Silachara Maharaj, recomeça a cantar o Kirtan. E aí ele canta aqui o Kirtan começa assim, Kripa Kori, Vaishnava Thakura, Sambanda Janya, Bhajite. E aí continua, né? A canção, que quer dizer o seguinte, ó Vaishnava Thakura, por favor, seja misericordioso, conhecendo o verdadeiro relacionamento, eu te adorarei e meu ego irá para longe. É aquele verso que havíamos falado anteriormente. Tem outro verso aqui da canção que diz o seguinte, isso aqui é canção, né? Se eu pensar, sou um Vaishnava, nunca deixarei de esperar a honra dos outros. O meu coração ficará poluído pelo desejo de fama e acabarei no inferno. Então, aquele que acha que é um Vaishnava, isso está na canção, aquele que acha que é um Vaishnava, ele está abrindo o caminho para o inferno. Ele está indo rumo ao inferno. Porque ele vai querer honra, ele vai querer guirlanda, ele vai querer que todos glorifiquem ele. Isso não é bom, isso aumenta o ego. Então não podemos ter esse sentimento. Nós não somos o Vaishnava, temos que compreender isso. Um outro verso aqui diz o seguinte, tendo viajado por todo o universo e obtido a misericórdia de Guru Krishna, uma alma afortunada recebe uma semente da trepadeira devocional. Esse verso é importante. Após passar por milhares e milhares, milhões de vidas, pelo universo todo, nós recebemos de um Guru genuíno a semente da trepadeira devocional. Agora só basta regá-la. Milhões e milhões de vidas, pelo menos 8.400.000 vezes, nós já reencarnamos, pelo menos, para chegar num corpo humano.
E quantas vezes em corpo humano, não sabemos. Mas nós recebemos agora, uns há pouco tempo, outros há mais tempo, a semente da trepadeira devocional de um guru genuíno. Isso é extremamente importante. Mas temos que regar a semente. Isso é mais importante ainda. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 19, Madhya Lila, capítulo 19, 151, o verso. O que você deve fazer quando conseguir esta semente? Você acha que tem a semente e é isso? Quando você planta uma batata, você deve regá-la. Depois de plantá-la, esta água é Shiravana, ouvir, manter uma boa associação, e Kirtan, cantar, praticar. Então, veja só, o que nós devemos fazer quando recebemos essa semente da trepadeira devocional? A maioria que assiste a live, enfim, tem muita gente que já recebeu. O que devemos fazer? Regar todo dia, com Shiravana Kirtana. Os 9 processos, na verdade. Mas os principais, Shiravana Kirtana. Kirtana não é somente cantar, Kirtana é pregar. O Kirtana mais importante é a pregação. Mas Siddhartha Maharaj falou também, se você não faz a prática, você não tem possibilidade de pregar. Somente vai pregar aquele que faz a prática correta, aquele que pratica todo dia. Como você vai pregar algo que você não faz? Não é possível a pessoa pregar se ela não faz a prática. Então temos que regar a semente todo dia. Hoje dá preguiça, amanhã vai dar preguiça, isso é normal. Nós temos preguiça, todo mundo tem preguiça. Todo mundo tem algo. Maia coloca algo na vida de todo mundo para não ir ao templo, para não cantar a Japamala, para não oferecer a boga para Deus, para levantar atrasado e sair correndo, não ver nem ao altar. Tem pessoas que têm altar em casa, ele levanta correndo atrasado, por quê? Porque foi dormir tarde, ficou fazendo coisas inúteis até altas horas da noite, e aí acordou cedo atrasado, ele não abre nem o altar, ele não entra nem no quarto do altar, ele não olha nem para a foto do guru dele, nem para a foto de Deus, e sai correndo de casa. Como que é a vida espiritual assim? Como a pessoa pode querer uma vida espiritual assim? Nós temos que praticar o mínimo. Levantou, preste reverência. Ah, não deu tempo de tomar banho, não faz mal. Você não está no templo, você está na tua casa. Preste reverência para o quadro. Abra o quarto da deidade, deixa entrar sol. Não, a maioria não sei, mas alguns, eles acordam atrasados, saem correndo. Vão trabalhar, nem pensa em Deus, nem lembra. Vai lembrar se lembrar na hora do almoço. Poxa vida, não trouxe praçada para comer, vou comer boga agora. Aí lembra, fala, nossa, não abri nem o altar. Eu nem abri o quarto do altar, a deidade está lá no escuro. Assim não vamos conseguir uma vida devocional correta, adequada. Não vamos regar a semente todo dia, mas nós temos que regar todo dia. Deixe-me ver onde parei de ler aqui. Siddhartha Maharaj continua falando. No domingo passado, os devotos estrangeiros me perguntaram o que é má associação. Siddhartha Maharaj está comentando que
perguntaram para ele, os estrangeiros devotos, o que é má associação? O que é má associação? O que dizem as escrituras? Estilá Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Existem 9 tipos de devoção. Existem 9 bhaktiyangas, 9 processos devocionais. Quais são? Shravana Kirtana, Vishnismarana, Padasevana, Dasyan, Sakyan, Vandana, Archana e Atmanivedana. Nós temos que saber os 9, não o nome em bengali ou sânscrito, mas o que é cada um. Shravana Kirtana, escutar sobre Deus, cantar sobre Deus, pregar sobre Deus. Vishnu Smarana, Smarana é lembrar de Deus. Padasevana, prestar reverência para Deus, aos pés de lótus de Deus. Dasya, servir Deus com humor de servidão, de servo. Dasya, servir Deus como amigo, com humor de amigo. Archana, oferecer comida no altar, oferecer arati, puja. Vandana, orações. Se você cantar o Vandana de manhã e à noite, você já fez o Vandana. E Atmanivedana, a entrega total. Nós temos que saber quais são os 9 processos principais. Então, a boa associação, Sri Chara Maharaj está falando aqui. Aí ele descreve, né, os 9 processos. Se alguém não pratica nem mesmo um desses 9 tipos de práticas devocionais todos os dias, a sua associação é ruim. Então, se você tiver associação com quem não pratica, não faz nenhuma das 9 práticas que foram mencionadas, não é boa associação. Mas o que é associação? Associação não é morar com a pessoa. Você pode morar com alguém que não pratica, mas não dê associação para a pessoa. Você pode morar junto, você pode trabalhar com a pessoa, mas não dê associação. Então, o que é associação? Associação é você seguir o que a pessoa faz, você pegar os hábitos da pessoa, você escutar a pessoa vai te dar um conselho. Isso é associação. Não faça isso. Se a pessoa não faz nenhuma das 9 práticas diárias todo dia, não dê associação a ela. Não faça a mesma prática dela. Porque provavelmente ela vai fazer prática errada. Ela vai te levar para comer boga. Ela vai falar, vamos num restaurante. Ela vai falar, vamos pedir uma pizza. Ela vai falar, vamos beber álcool, cerveja, sei lá o quê. Vamos usar droga, vamos fumar. Não vá no templo hoje. Todo dia você fica assistindo essa live aí. Isso é uma associação. Não dê associação para essa pessoa. Não escute o que a pessoa fala. Você pode conviver com a pessoa, claro. Mas não escute. Não siga os hábitos errados da pessoa. Tem que trazer a pessoa para o hábito bom. Mas se ela não consegue, se ela não tem esse mérito, tudo bem. Mas não vai se associar com ela. Na mesma forma no trabalho. Se tem alguém no trabalho que faz bullying com você, porque você leva praçada, o problema é dele. Srila Chara Maharaj já falou isso. Se alguém fizer bullying com você, porque você raspa a cabeça, você usa tilaka, você usa sika, você leva praçada, a marmita para o trabalho, ou onde for na escola, você tem que chegar para a pessoa e falar, você que paga minhas contas? É você que paga minha luz, minha água, meu celular? É você que compra comida para minha casa? É isso que Srila Chara Maharaj falou. Não podemos nos importar com os outros. O que o outro fala, o problema é dele.
Se ele está falando de você, o problema é dele. Você está bem, você está lá cantando Mahamantra, você está levando praçada, você raspa a cabeça e usa sica como o guru gosta. O outro que se dane. Nós não devemos nos preocupar com os outros. Todo mundo se preocupa com o outro. O que ele está pensando de mim, o problema é dele, o que ele está pensando de você. Não interessa o que ele está pensando de você. A única pessoa que interessa na nossa vida é o Guru e é Deus. O resto não importa. Se estão dando risada de você, o problema é deles. Se você dá risada de um Vaishnava, nós não somos Vaishnava, mas nós estamos tentando. Se alguém dá risada de você, ele vai ter uma reação por isso. O problema é dele. Não devemos nos preocupar com os outros. Então, boa associação. Associar-se com aquele que todo dia, pelo menos uma das práticas devocionais, ele faz. E aí você pode receber um conselho dele. Aí você pode escutar a palavra dele. Aí você pode ter associação e dar associação para ele. Caso contrário, não. Então, associação é isso. Associação não é morar com a pessoa, associação não é dormir na mesma cama da pessoa. Vamos continuar aqui a leitura. Você deve praticar Shiravana, ouvir os sadhus, ouvir sobre o Senhor Supremo. Você deve praticar Kirtan, cantar as canções, cantar o Santo Nome, pregar, praticar corretamente. Você deve praticar Smarana, lembre-se do Senhor Supremo. Você deve praticar Vandana, oferecer orações, reverências ao Senhor. Você deve praticar Archana, adorar a deidade, oferecer comida, Arati, e assim por diante. Se alguém não praticar nenhuma dessas práticas, você nunca deve se associar a eles. Novamente eu vou falar, associação não é morar junto. Ninguém está mandando ninguém sair de casa, abandonar quem não é devoto. Não, não é isso. Mas não vai seguir o mau exemplo de quem não é devoto. E nem do devoto que faz errado. Associação, boa associação. Sivat Charmanaji fala, fui a uma casa ontem à noite, por muitos anos, eles distribuíram praçada para milhares e milhares de pessoas. Veja só o que Sivat Charmanaji vai falar agora. Como é importante isso. Então ele foi numa casa que durante muito tempo, muitos e muitos anos, eles distribuíram praçada para milhares e milhares de pessoas, organizando Nama Dhyana, cantando Kirtan, dando aulas sobre o Bhagavatam e assim por diante. Mas qual é o resultado agora? Sivat Charmanaji fala, vi que agora não há serviço às deidades, não há serviço ao Senhor Supremo, não há prática. Eles têm feito nama aparada, eles têm feito ofensa ao santo nome. Se você fizer nama parada ou qualquer outra ofensa à parada, a parada é o que Shrimati Radharani não gosta. Radha, a parada, o que Shrimati Radharani não gosta. Se você fizer ofensa, você vai perder tudo, você será afastado. Não que você vai perder o que você fez,
mas você será afastado. Então, Silatara Maharaj contou aqui dessa família. A família dava praçada durante anos e anos e anos, praçada para muitas pessoas, milhares de pessoas. Organizava festivais, dava aula, fazia o trabalho devocional, mas começou a ofender. Começou a ofender a parada. O que aconteceu? Não fazem mais nada hoje. Não adoram a deidade, não fazem nenhum serviço devocional. Então veja só a importância de não cometer ofensas. Veja só como é importante não cometer ofensa a ninguém. Muito menos a um devoto. E quanto mais elevado é o devoto, pior para você que cometeu ofensa contra ele. Você que fala mal dele. Ele está tentando. Não fale nada, nem daquele que não tenta, não fale nada de ninguém. Olhe o seu defeito. Nós devemos olhar o nosso defeito, não o defeito dos outros. Srila Siddhar Maharaj falou, nós não somos inspetores de esgoto de ninguém. Não devemos olhar a ferida de ninguém. Não devemos colocar o dedo na ferida de ninguém. Temos tantos defeitos, por que olhar os dos outros? Vamos olhar os nossos e tentar corrigi-los. Esse é a nossa religião. Uma vez Srila Govinda Maharaj estava no aeroporto, eu não lembro agora em qual aeroporto era, mas a Bimala Devi me contou isso, ela estava junto. E aí, aquele monte de devotos, Gurudeva foi preencher um formulário do aeroporto. E lá estava escrito, qual a sua religião? E aí Gurudeva olhou para os devotos, um falou, coloque Gaudiya Vaishnavismo, coloque Vaishnavismo, coloque hinduísmo, coloque... Cada um falou uma coisa. Gurudeva olhou e escreveu. O que Gurudeva escreveu? A minha religião é não olhar o defeito de ninguém, olhar os meus próprios defeitos. Foi isso que Gurudeva escreveu no relatório que ele tem que preencher lá naquele questionário do aeroporto. A minha religião é não ver o defeito em ninguém, ver os meus próprios defeitos. Gurudeva falou isso. Srila Govinda Maharaj escreveu isso. Então, Silatara Maharaj está contando aqui a história dessa família que perdeu o serviço devocional. Por quê? Porque cometeu ofensa. E fazia muito serviço. Segundo aqui Silatara Maharaj, muito serviço. Dar praçada para milhares de pessoas é muito serviço. Somente quem já cozinhou e deu praçada para os outros sabe o quanto custa e o quanto demora para fazer o trabalho, o serviço que dá. Mas eles foram afastados do serviço devocional, por quê? Porque cometeram ofensas. Então, nós temos que nos afastar ao máximo de ofensa. Ofensa é a pior coisa que pode acontecer para a nossa vida devocional. A pior coisa, ofender os outros, fofocar, falar o que o devoto está fazendo ou não está fazendo. Então, preste muita atenção nisso. Nós temos que escutar as aulas de Silatara Maharaj, dos gurus, e praticar o que ele falou. Não adianta somente escutar, nós temos que praticar. Vamos ver se alguém fez algum comentário, se tem alguma pergunta. Por enquanto não. Por enquanto não houveram comentários, nem perguntas. Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Antes disso, eu vou comentar somente, na quinta-feira agora, a próxima quinta, é Gundicha Marjan. O que quer dizer isso? Eu vou falar rapidamente, na quinta-feira eu falarei mais sobre isso. De manhã vamos ler os textos e à noite falarei sobre Gundicha Marjan.
Gundicha é o templo na Índia, em Puri. Marjan é a limpeza. Então, quinta-feira que vem é o dia da limpeza dos templos. É o dia da limpeza. Se você mora longe do templo, você não pode ir no templo. Limpe o templo da sua casa. Limpe o altar. Tire os quadrinhos. Passe um pano. Limpe. Limpe o quarto que está o seu altar. Limpeza do templo. Lá é lavagem, mas se não dá para lavar, não tem problema. Limpe, passe pano com produto, deixe limpinho. O máximo limpinho por dia. Porque a limpeza do templo é a limpeza da alma. Nós vamos falar sobre isso na quinta-feira. E sexta-feira é o festival de Irata Yatra. Eu postei hoje o convite do festival. Sexta-feira agora, dia 1º de julho, é o festival de Irata Yatra. Vamos falar também do festival de Irata Yatra. É o passeio do Senhor Jagannatha na carruagem de Puri até Gundicha. O local que foi limpo um dia antes. Vamos falar disso também. E o templo, o nosso templo, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, foi inaugurado oficialmente no dia do Irata Yatra de 1941. Um dia muito especial. E o Templo de São Paulo foi inaugurado no dia de Irata Yatra há 5 anos atrás. Sexta-feira vai fazer 5 anos, fará 5 anos que nós inauguramos oficialmente o Templo de São Paulo. Então, vamos falar sobre isso. Não percam, quem puder venha pessoalmente. Quem não puder vir pessoalmente, assista online. Então, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govindara Srimadusura Hari Gopinata Madana Moha Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radhadara Shiva Sadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhakta Jasa Raghunatha Ishai Gosai Kori Charana Ganga Jaha Hoite Vignana Sadistapura Ishai Gosai Jana Munitarada Sabara Padare Chandra Charama Siddhi Bhakta Saneva Jana Vijnani Morae Adila Ishai Gosai Jati Transi Kulamasa
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hare, Jaya Sacinandana, Gora Hare, Gora, Gora, Gora Hare, Gora, Gora, Gora Hare, Jaya Sacinandana, Gora Hare, Jaya Sacinandana, Gora Hare, Jaya Nisai, Jaya Gora, Jaya Nisai, Jaya Gora, Jaya Nisai, Jaya Gora, Jaya Nisai, Jaya Gora, Nisai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nisai Gora, Hari Bo, Nisai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nisai Gora, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje do programa. Temos aqui a Malini Devidasi, Vrajanati Prabhu, Andréia Ferreira e Ishan Krishna Prabhu assistindo conosco. Deixa-me ver se tem mais alguém. E também a Govinda Mohini Devidasi está assistindo conosco aqui. Então, uma boa noite a todos. Dandavati Pranam. Até amanhã. O programa da manhã, às 7 horas da manhã, com Mangalara aqui.